Olá! E aí, como que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Boa tarde a todos vocês. Então, como é que vocês estão? Iniciando mais uma live, onde hoje nós vamos falar sobre o medo. E aí, você se considera uma pessoa, de alguma forma, que tenha algum medo? Hoje vamos falar sobre o medo. Você tem medo de quê? Você tem medo de tentar ou você tem medo de conseguir? De não conseguir? Enfim, é sobre isso o nosso tema e é sobre isso que vamos falar nessa live de hoje. Eu espero você. Vamos lá compartilhar? Para que nós possamos iniciar bem o nosso momento. Convido você, se você desejar fazer comigo esse momento de gratidão, agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Se você não quiser fazer comigo, não tem problema, eu vou fazer porque é uma prática minha que a gente sempre gosta de fazer no início dos nossos trabalhos, tá? Então, meu Senhor e meu Deus, graças e louvores eu rendo a Ti neste momento. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada porque Tu sempre estás do nosso lado, Senhor, sempre nos guiando, sempre nos protegendo, sempre nos livrando de todos os males, de todos os perigos. Guia os nossos caminhos, ó Pai. Guia tudo aquilo que nós precisamos fazer. Tu conheces o mais profundo de nós. E é por isso que nós estamos aqui para te louvar. Torna-nos canais do seu amor, para que todas as pessoas que cheguem a nós possam ser abençoadas. Para que todas aquelas pessoas com que nós nos aproximarmos também possamos ser abençoados. Senhor, que reconheçamos o teu rosto em todos aqueles que estão conectados a ti. Amém. Vamos lá então, você tem medo de tentar ou você tem medo de não conseguir? Qual é o medo que está plantado aí dentro de você? Me diz, já parou para pensar nisso? Quando você vai tomar uma atitude, quando você vai iniciar um novo processo na sua vida, ou você está trocando de emprego, ou você que tem aí a sua empresa, você que tem aí o seu empreendimento, você tem que tomar uma decisão, nem que seja uma decisão mais ousada, uma decisão melhor, para que você possa até avançar de alguma forma. Bate o medo, bate um frio na barriga. Será que eu consigo? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu não consigo? Olha aí, a Daniela já colocou aqui pra nós. Acho que o meu medo é de não conseguir. Exatamente. E nós vamos falar sobre esse danado desse medo que nos paralisa e que nos impede de chegarmos onde nós desejamos. Nem sempre as coisas são do jeito que nós queremos, nem sempre as coisas acontecem no tempo que nós gostaríamos. Às vezes você quer muito resolver uma determinada situação, mas você não consegue. E muitas vezes o medo também pode te paralisar. O medo de você ousar mais, o medo de você ir em outros lugares, o medo de você avançar na sua vida. Então o medo ele nos paralisa. O medo é o quê? O medo nada mais é que o que te trava para que você não chegue nos teus objetivos. Por diversos motivos. Inclusive, se eu disser para você, tem alguém aqui que se considera procrastinador ou procrastinadora? Para quem não sabe, procrastinador e procrastinadora é aquela pessoa que sempre deixa para amanhã o que ela pode fazer hoje, agora. Alguém aí se sente procrastinador? Se você se sente procrastinador, coloque aqui também nos nossos comentários, tá? O que acontece? Se você é um procrastinador, se você é uma pessoa que quer começar algo e sempre para, se você é uma pessoa que você às vezes começa, mas não conclui, para no meio do caminho, significa que você tem uma parcela de medo muito grande que está paralisando as suas atitudes. Olha aí, ó, a Poli colocou, eu tenho medo, levanta a mãozinha aí, a Helena também. E é muito bom quando nós reconhecemos aquilo que nós somos, porque quando nós reconhecemos aquilo que nós somos, é o primeiro passo para que a gente possa chegar onde nós queremos, tá? Então, se você quer avançar na sua vida, em qualquer área que seja, o primeiro passo é você reconhecer quem você é, tá? Então, se você acha que você é procrastinador, não esconda isso de ninguém. Saiba que isso
É um problema, sim, mas que você pode resolver. Então, justamente por quê? Quem é que está por trás da procrastinação? O medo. E quando eu digo para você, por exemplo, olha aí, a Joiele falou, eu também, me podo por medo de não conseguir, exatamente, né? Então, às vezes, são dois fatores que nos levam a nos paralisar devido ao medo. Ou é o medo de tentar. Por que que eu tenho medo de tentar? Porque eu vou ter que mudar a minha rotina, porque eu vou ter que mudar algumas atitudes, porque eu vou ter que me comportar de uma outra maneira. E isso pode ocasionar o que em mim? Pode ocasionar o medo. Será que eu vou fazer isso? Isso vai dar certo? Então, medo de tentar. O que vai acontecer se você tentar? Para todas as mudanças na sua vida, para todas as decisões que você toma na sua vida, existe um preço que você paga, isso é fato, não tem como nós negarmos isso. Então, todo aquele preço que nós pagamos diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões, também é algo que pode nos impedir. Por isso que muitas vezes empurramos com a barriga, varremos as emoções para embaixo do tapete. Por quê? Porque para nós o preço ele é menor. Né? Então, por medo de tentar, por medo de abrir mão, ter que abrir mão de algo, por medo. Olha aí, eu tenho orado para Deus quebrar o medo de falar em público e levar a palavra dele para outras pessoas. E ele tem me ajudado a fluir todas as vezes. Todas as vezes. Exatamente, Geisa. Vamos jogar esse medo para longe. Vamos já falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? A Lucirene, nunca deixe o medo de parar. Se dá certo, foi bênção. Exatamente, eu uso muito essa frase. Deu certo, foi bênção. Deu errado, foi lição. A gente sempre aprende algo. O que nós não podemos é nos paralisar por causa do nosso medo. A Geisa, ela trouxe algo aqui bem interessante quando ela fala de falar em público. Gente, o que acontece quando nós temos medo de falar em público? O medo de falar em público não é o medo de falar, é o medo de falhar em público. É o medo das críticas, é o medo do julgamento do outro. Então é por isso que eu tenho medo de falar em público, porque não é o falar por falar, porque você fala, você lê, digamos que você seja alfabetizado. Se você não é alfabetizado, mas você tem uma boa oratória, ou se você não tem uma boa oratória, existem tantos cursos por aí que nos ajudam nessa questão da oratória. Então, tudo isso é treinável, né? E por que eu tenho uma gama de situações que pode me treinar para me ser algo, para me ser alguém melhor, para me ser algo melhor, e eu estou paralisada? Né? Por quê? Por medo. Medo de quê? Da aprovação dos outros. E quando nós precisamos ter a aprovação dos outros, significa que eu não estou muito bem definido dentro de mim quem eu sou. Por quê? Porque eu preciso que o outro me dê essa validação. Eu preciso que o outro diga que eu estou muito bem, que foi maravilhoso, que isso, que aquilo outro. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade interna, é algo interno seu que grita, né? Ou seja, Jodra, mas eu não tenho isso. Se você vier aqui comigo em 10 minutos, em uma sessão de mentoria, eu te aponto 3, 4 lugares que comprova isso. De onde vem, por exemplo, esse medo de falar em público que a nossa querida Geisa colocou aqui? Tem vários aspectos de onde ele pode vir. Inclusive, Geisa, ele pode vir também de alguma situação que você vivenciou na sua infância ou na sua adolescência, em algum momento ali que foi importante para você, onde você foi falar em público e por algum motivo algo deu errado. Vou pegar um exemplo bem simples. Coisa que acontece, que pode se considerar corriqueiro, mas que nós não levamos como isso pode trazer efeitos negativos no futuro para nós se a gente não trabalhar. Por exemplo, você foi apresentar um trabalho na sala de aula, ou você falou uma palavra errada, ou você fez uma colocação que não devia, ou você estava muito nervosa, algum colega sorriu de você, falou mal de você, alguma coisa do tipo, e aquilo ali fez o que com você? Te bloqueou. Eu não vou mais falar em público. Por quê? Porque as pessoas me julgam, diga que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, que eu não estou bem, que isso, ou seja, o medo dessas críticas, né? E aí isso nos paralisa. E aí eu não vou querer mais falar em público. Por que eu não vou mais querer falar em público?
É simples. Simplesmente eu não quero falar em público, porque a minha mente, o nosso cérebro, ele é o nosso melhor amigo. Se ele é o nosso melhor amigo, logo ele não quer gastar mais energia do que o normal. Se eu digo para a minha mente que eu vou falar em público, ela vai lá e diz, você não vai. Por que você não vai? Talvez você não se lembre o fato que pode ter ocorrido que te bloqueou. Pode acontecer de você não se lembrar. Mas a sua mente se lembra de alguma coisa. Seu subconsciente, lá, o teu inconsciente, tá gravadinho lá. E aí quando você sente um medo, é justamente o teu inconsciente dizendo o que pra você? Não vai, não faça isso, você vai passar vergonha. E aí é onde a gente precisa da validação do outro. Porque teve um momento na nossa vida que nós não fomos validados pelo outro. Esse é só um exemplo do que pode acontecer, tá? Então, existem outros fatores que podem levar você também a não querer falar em público, a ter esse medo de falar em público. No entanto, Geisa, você está no caminho certo, né? Você falou, peço muito a Deus, porque eu quero muito pregar a palavra. E eu uso uma frase que não é minha. Essa frase é do Pablo Marçal, mas que é uma frase estritamente correta e que eu tenho certeza, inclusive eu já passei por isso e por isso eu digo para você, o seu bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. Se você tem um propósito de vida, qual é um dos propósitos? Eu quero levar a palavra. Logo, seu bloqueio é onde? O medo de falar em público. O seu bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. Sempre vai ser assim, tá? Então, precisamos buscar esse nosso desbloqueio. Sim, está no caminho certo, através da oração, através de técnicas, através de treinamento, através de diversas coisas que nós podemos fazer. Exatamente, Geis, exatamente isso. Então, o medo nos impede de viver o propósito de Deus. E nós estamos aqui justamente para quebrar esses medos, porque inclusive a própria palavra diz, lança fora todo medo. Tá lá, lança fora todo medo. Então, você tem que lançar fora tudo isso que você tem. Eu, por experiência própria, por muito tempo mesmo, eu sempre precisei da aprovação dos outros. Por uma série de situações e tudo mais que eu fui descobrindo, fui me desbloqueando. Por quê? Você acha que foi fácil pra mim abrir um vídeo aqui no Instagram e começar a fazer uma live? De jeito maneira! Eu não me sentia capaz, eu achava que não ia dar certo, eu achava que as pessoas iam ficar falando mal de mim. E tem muitos que falam, só que hoje eu tenho uma outra mentalidade. A minha mentalidade é, eu estou vivendo o meu propósito, eu estou fazendo as atividades que eu gostaria de fazer, eu estou fazendo aquilo para qual eu fui chamada, e isso não tem preço que pague, né? Então isso é mais do que preço, isso tem valor, né? Então assim, quando eu sempre olho para as situações e eu vejo diversas, assim, muitas pessoas, não é fácil você abrir uma live, você fazer uma live, não é fácil você iniciar a fazer um vídeo, não é fácil vocês... Por quê? Porque você tem vários bloqueios que te impedem, inclusive o principal deles é esse, que é a aprovação, a validação das outras pessoas. Os outros têm que me acolher. E aí eu pergunto, onde é que está escrito que as pessoas têm que me entender, têm que... me aprovar, me validar? Então isso é um problema que não é nem com o outro, o problema é comigo mesmo, né? Eu busco a minha própria validação no outro. Quando eu passei a entender que a minha validação não vem do outro, mas que a minha validação vem do alto e vem da minha consciência, daquilo que eu sou, daquilo que eu nasci para ser, que eu passo a me conhecer melhor, aí sim eu consigo dar a volta e eu consigo exatamente ir em busca de quebrar esses bloqueios. Como que nós podemos quebrar esses bloqueios? Existem diversas formas. Inclusive, dentro do nosso processo de mentoria, nós trabalhamos algumas técnicas específicas para isso. Para você também que queira falar em público, que tem uma certa vergonha, quem trabalha essa questão da timidez. Gente, timidez. Eu sou tímida. Timidez está totalmente ligado à sua baixa autoestima. Que é o quê? A sua identidade que não está tão definida dentro de você. Então eu diria que o maior problema nosso hoje da humanidade em si, o fato de nós termos medo, o fato de a gente não se lançar, o fato de não fazer aquilo que queremos, o fato de ter dificuldade de tomar as decisões que nós queremos, é porque nós não temos uma identidade firmada de maneira correta. E nós precisamos fazer isso conosco mesmo. E nós só fazemos isso quando nós paramos, para quê? Para nos avaliar, para nos autoconhecer,
Todos os dias estamos mudamos a nossa opinião, mudamos o nosso posicionamento, mudamos uma série de coisas. Assim como nós mudamos de roupa, mudamos disso, daquilo outro, também a nossa vida está em constante mudança. Então, é necessário, nunca é tarde para você fazer as mudanças que você precisa. Nunca é tarde para você validar aquilo que precisa ser validado. Então, se você que está aqui nessa live, ou você que vai assistir posteriormente, não sei. Mas, se você está aqui, se você veio até aqui, não espere que os outros validem aquilo que você tem que ser. Seja você mesmo, faça a sua parte, vá em busca. Jônia, mas eu tenho medo. Esse medo, ele precisa ser lançado fora. Você não nasceu para ter medo. O medo não faz parte da sua essência. O medo não faz parte daquilo que você nasceu para ser. O medo, ele é o quê? Ele é um reagente, né, da nossa mente quando nós somos expostos a uma determinada situação. Por quê? Porque a nossa mente vai lembrar que nós passamos por alguma situação que não foi legal, que isso, que aquilo outro, e que pode acontecer novamente. E aí desenvolve inclusive até um grande ápice de ansiedade. Eu me torno uma pessoa extremamente ansiosa. E aí eu volto, o nosso tema, né? Como a gente fala, eu tenho medo de tentar. Você tem medo o quê? De abrir mão de algo? Você tem medo de ter que se afastar de alguma coisa? Você tem medo de ter que mudar a sua rotina? Se você manter esse medo, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Não vai, não tem como chegar. Então, e o medo de não conseguir? Por que você tem medo de não conseguir? Ah, Joandra, mas eu trilhei todo o caminho, eu fiz tudo que estava no meu alcance e eu não consegui o meu objetivo. E daí que você não conseguiu o seu objetivo? Você tentou, você foi lá, entendeu? Você foi lá, você fez, você aconteceu, você fez tudo aquilo que estava no seu alcance. Você fez tudo aquilo que realmente está aí na sua mão. Não se preocupe, as coisas vão acontecer, as coisas estão acontecendo a todo instante. Você só precisa abrir mão, você só precisa se lançar, você só precisa acreditar na sua capacidade. Aí dentro de você há uma capacidade fora do comum, porque você é filho do Criador. Então em você habita o Espírito Santo, Deus mora em você. Como é que você pode dizer que você não tem capacidade? É impossível isso. Simplesmente impossível. É a sua mente que está dominando você, que está dizendo que você não pode. Foi alguma situação que você viveu que diz que você não pode. Você procrastina por medo de ter sucesso, por medo de ter realização. É louco isso, né? Eu quero ter a realização, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas eu procrastino justamente o caminho para me chegar naquele meu objetivo. E por que eu procrastino nesse caminho? É simples, porque você tem medo de dar certo. Jônia, mas tudo que eu quero é dar certo. Mas você tem medo de dar certo. Você tem medo de ter sucesso. Você tem medo de ficar rico. Você tem medo de desenvolver. Você tem medo do seu negócio estourar e ser aquilo. E aí você não dá conta. Entende? Então, é o nosso medo que nos paralisa. Por trás da procrastinação, por trás da preguiça, por trás da falta de disciplina, existe um medo que grita todos os dias. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de olhar para esse medo e, como tem aquela música, né? Dizer para ele: ei medo, eu não te sinto mais. Você não me leva a nada. E essa é a realidade. O medo não nos leva a nada. Ele só nos paralisa e impede de chegarmos onde nós queremos. E eu tô aqui para dizer para você, se você tem medo de tentar, continue tentando. Faça experiência, se permita. Quando eu falo se permita, gente, permita você mesmo a ousar um pouco mais, a fazer algo que você não está acostumado a fazer. O que é que você tem feito? O que é que você... Ah, Jô, eu quero outros resultados. Então você tem que trilhar outro caminho, porque se você trilhar o mesmo que você está, o resultado vai repetir, vai ser o mesmo resultado. Eu quero ser uma pessoa melhor, o que é que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter... Tá, como é que eu vou ter mais paciência? Como é que eu vou ter mais resiliência? Como é que eu vou me comportar diante disso? Ah, Joana, mas pode dar errado. Mas também pode dar certo. A chance de dar errado, aí você fala, ah, Joana, mas tem 50% de dar errado. Mas tem 50% de dar certo. Então por que você foca no errado? Por que você foca na falta, na ausência, do não ter?
Ah, eu tenho medo de não conseguir. E se você conseguir? Você pode conseguir. Ah, eu tenho medo de tentar. Eu não vou tentar. E se você tentar? É 50% chance de dar certo. Então, nós costumamos aí, às vezes, focar naquilo que deu errado e não focamos naquilo que deu certo, naquilo que pode dar certo, naquilo que pode realizar a nossa vida. Então, meus queridos, lança fora todo o medo. Encare a vida de frente. Pegue tudo isso que você quer, tudo isso que você deseja. Transforme isso na melhor coisa que você puder na sua vida. Por quê? Porque, como a gente falou no início, né? O seu propósito de vida está por trás desses medos que você tem. É o seu medo que impede você de viver o seu propósito. Quantas e quantas pessoas chegam às vezes aqui comigo nas mentorias e eu pergunto, qual é o seu propósito de vida? Eu lá sei o que é propósito. Eu não tenho propósito nenhum. E por que essas pessoas não têm propósito? Porque elas estão aí no meio do medo. Medo de agir, medo de fazer, medo de ter resultado. O mesmo medo de dar errado é o mesmo medo de ter resultado. É o medo de dar certo. É o medo de dizer, eu fui lá, eu tentei, deu certo. Eu consegui. E se não der certo, você tentou. Você trilhou um novo caminho. Tá? Então, lança fora o medo, gente. O medo, ele é o pai de todos os bloqueios que você imaginar que você pode ter. É o medo. E você continua com medo quando você não quer tirar esses bloqueios da sua vida. É o medo que paralisa você vir para uma mentoria, para você organizar a sua casa emocional interna, para você ter resultado no seu externo. É o medo que te paralisa. É o medo que não te permite. E aí o medo fala para você assim, mas você não tem dinheiro para pagar uma mentoria. Mas você não tem tempo para fazer uma mentoria. Mas você não pode fazer isso. Por que não pode? Onde está o problema? Você pode o que você quiser, desde que seja sua opção. É a mesma coisa de você levantar de manhã para ir para academia, você vai um dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia você não tem ânimo para ir. Por que você não tem ânimo para ir? Porque a sua mente está falando para você está gastando energia demais, você vai fazer o que lá? Você está pagando para sofrer? Domina a sua mente. Quando você começa a dominar a sua mente, você aprende a dominar as suas emoções, aquilo que você sente dentro de você. O que é que você sente dentro de você? Não adianta eu pensar, simplesmente dizer assim, vai dar certo, e eu sinto, vai dar errado. Porque vai dar errado. Porque o nosso sentimento, ele é maior. Nossos pensamentos, eles geram sentimentos, quando nós permitimos que isso aconteça. E por que nós, muitas vezes, queremos gerar apenas sentimentos ruins, de derrota, de fracasso? Não podemos. Precisamos parar aqui. Precisamos analisar o que é que eu estou fazendo, afinal de contas. O que eu tenho feito da minha vida? Qual é o medo que está te paralisando hoje? É o medo de ir para a academia? Porque você tem medo de ficar saudável. É o medo de empreender? Porque você tem medo de ficar rico. É o medo de, sei lá, fazer novas amizades? É o medo de não ser aprovados e os antigos te abandonar. Você vive aí seguindo padrões. Quando eu falo seguindo padrões, fazendo aquilo que os outros querem que você faça, porque você tem medo de ser quem você é. Então é mais fácil seguir um script e ser igual fulano quer que eu seja, do que eu ser eu mesmo, do que eu ter a minha opinião, do que eu querer fazer aquilo que o meu coração pede para fazer. Então eu tenho medo, eu não faço. Eu não tenho medo, eu paraliso. E eu volto a dizer para você, joga fora esse medo. Ele não te pertence. Ele não é seu. Vá pra luta. Tenta. Qual é o medo de tentar? É que eu vou ter que abrir mão disso, daquilo. Abre mão. Experimenta. Você nunca experimentou. Você não experimentou ainda. Por que você não vai fazer? Mas eu fiz, mas da outra vez eu me ferrei por isso, por aquilo outro. Tá, pega a experiência que teve da última vez. E vai de novo. Vai mais uma vez. É o medo de investir em algo. Estude direitinho. Vai lá e faça o teu investimento. É o medo de mudar de emprego. Muda. Se você não mudar, você não sabe se vai dar certo. E é muito melhor você se arrepender algum dia por algo que você tentou e não deu certo, do que você passar o resto da sua vida dizendo, eu podia ter tentado. Se eu tivesse ido, tinha dado certo.
Ah, se eu tivesse feito, talvez tinha dado certo. Então, não permita que o medo te paralise. Vamos para frente. Vamos sempre caminhar. Vamos avante, avante, avante. Sempre, 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 sempre. Você tem o poder de controlar as suas emoções. É fácil? Claro que não. Não estou dizendo que é fácil. Mas é possível. Óbvio que é possível. Porque você tem esse poder dentro de você. E você só não usa se você não quiser usar. Tá bom? Olha aí a Joiele. Obrigada, meu amor. Joandra foi luz da minha vida, minha gente. Faça a mentoria com ela. A Joiele foi assim uma mentorada assim extremamente aplicada e com resultados maravilhosos, né? Então, assim, é a prova viva de que nós podemos avançar sempre que a gente quiser, tá bom? Venha conhecer meu trabalho, manda um direct, manda aí no WhatsApp, entendeu? Venha conhecer um pouquinho como que funciona a nossa mentoria. Com certeza ela vai poder te ajudar em muitos aspectos na sua vida. Como eu te falei, às vezes nem tudo acontece da maneira que você quer, no tempo que você deseja. Mas que acontece, acontece. Se você não começar a plantar hoje, você vai se arrepender da colheita depois. Você vai dizer, eu poderia ter começado antes. Então comece hoje, tá? Comece o agora, não espere para amanhã. Tá bom? Venha para a mentoria, manda aí no direct, manda no WhatsApp, venha crescer nesse sentido. Acompanhe as nossas lives aqui. Meus queridos, super beijo a todos vocês.